Se tem uma coisa que a gente tem certeza nessa vida é a volta de Cristo. Não sabemos nem que dia será, nem que mês e nem que ano. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 16 e 17 diz: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Mas o que líderes e pastores falam sobre a volta de Cristo? Você não acha que Cristo volta antes? Ou não? Você nem pensa nisso? Eu não acho. Não tem como não pensar, Não, né? eu particularmente não acho. É. Mas e se voltar, tô pronto. Por que você não acha? Porque eu acho que a gente tem muita coisa pra fazer ainda. Precisa muita gente se converter ainda, né? E eu acho que a gente tem que... Sabe, eu não sou da opinião que, assim... eu acho que esse assunto da escatologia, ele pode dividir muito mais do que unir. Uhum. Isso sempre foi ao longo da história da igreja. Então eu tenho minha escatologia, normalmente eu não fico falando isso. Porém, o que eu posso falar, e que eu sinto paz de falar, eu acho que eu prefiro, eu vou falar, não é nem que eu acho, eu prefiro chegar perante Deus falando assim: Deus, tá aqui, o Senhor me deu 2 talentos, eu multipliquei. Tá aqui 4 talentos, entendeu? Do que simplesmente estar numa posição onde qualquer bomba que explode ao redor do mundo, Eu acho internamente tem cristãos que estão comemorando. Que bom, Jesus tá chegando. Meu irmão, para de ficar preocupado com isso, vai estudar. Sim. Entendeu? Vai trabalhar, vai empreender, vai casar, vai criar filho, entendeu? Vai construir alguma coisa, vai crer pra uma sociedade melhor. É mais cômodo até a gente se fechar dentro das nossas igrejas. E achar que já tá acabando o mundo e ficar não fazer assim, nada, com né? uma mentalidade monástica de tipo, meu irmão, vamos ficar aqui uma bolha, aqui um mundo paralelo e vamos torcer pra tudo pegar fogo mesmo, porque a gente já tem nossa salvação garantida. Sim. Entendeu? Eu não acho que isso vai honrar Deus dessa maneira. Sim. Então eu quero viver de uma maneira onde o mundo fora da bolha da igreja vai falar assim: cara, talvez eu nem entenda, creio que esse cara acredita, mas tem excelência nisso que ele tá fazendo, tem beleza no que ele tá fazendo. Eu vejo na família dele uma coisa que eu não acredito na fé dele, mas eu vejo algo... O fruto ali. Exato, é isso. Né? Então eu acho que hoje a mensagem de finais dos tempos pra nossa geração gera muito mais uma postura assim de apatia, de me isolar, medo mesmo também, pânico. né? Pânico. Fica muito sensacionalista e isso tem prazo de validade. Então, assim, e ao longo do cristianismo tiveram momentos onde pessoas falam: vai terminar. Quantas vezes a gente já escutou isso? E ele tem que estar aqui ainda. Então, quer dizer, a palavra fala que só o Pai sabe a hora que isso vai acontecer. Então, enquanto isso... Vamos plantar, vamos continuar semeando, exato, né? É isso. Tem uma expressão que Jesus falou o seguinte: quando virem algumas coisas, serão como dores, como as dores, princípio das dores. A expressão no grego, princípio das dores, são dores de parto. Analogia que Paulo também vai fazer, dores de parto. Quando a mulher vai ganhar neném, ela primeiro começa a ter contração. E o que acontece? Você que é pai, você acompanha a sua mulher, a contração ela vai cada vez diminuindo o intervalo e aumentando a intensidade. Então, o que Jesus quis dizer é que até a volta dele, algumas coisas iriam diminuir os intervalos e aumentar a intensidade. Realmente, um terremoto que acontece hoje mata muito mais pessoas e afeta muito mais o mundo do que um terremoto que aconteceu no ano 3 a.C. Né? Porque o mundo era menos povoado, então a gente está vendo isso. O risco de uma guerra mundial, realmente é uma guerra mundial, embora eu deixei claro, não quero entrar em contradição aqui, que o anticristo vai trazer uma aparente paz para o mundo. E quando ele voltar, então tudo indica que pode ser agora. Você está entendendo? Tudo indica. Só que no fundo, Jesus falou o seguinte: o dia e a hora vocês não vão saber. Então fiquem preparados, porque a hora que vocês menos perceberem, o Filho do Homem virá. Mas virá para salvar? Depende. Quando eu era criança, o meu prazer era quando dava 4h30, apitava o sinal lá da Central do Brasil, onde meu pai trabalhava, dava para ouvir da minha casa, eu já corria pro portão para esperar meu pai. Mas o dia que eu aprontava aquela velha frase de mãe, né? Deixa teu pai chegar. Deixa seu pai chegar. Porra. Quando ia entardecendo, que tocava o apito lá, nossa. Então, com Deus é a mesma coisa.
A Bíblia descreve pelo menos 3... Vai ter um monte de gente que não vai pro portão. Vai se lascar. E olha que interessante, a Bíblia descreve pelo menos 3 comportamentos de pessoas que não vão ser salvas, que são interessantes. Em Apocalipse capítulo 6 fala que quando ele vier, fala da ira do Cordeiro. Essa é uma expressão tão paradoxal, a ira do Cordeiro, que ele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, e fica irado. Porque, gente, você pensa que somos só nós que ficamos indignados, por exemplo, com um camarada que praticam a pedofilia e matam uma criança? Não, Deus também está irado com aquilo. Deus também está irado. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Mas se o pecador não abandona o pecado, Deus vai destruir junto com o pecado. Mas se ele pedir perdão? Aí tudo bem, mas e se ele não pedir? Mas o perdão tem que ser de coração tem que ser de ou coração. o perdão na palavra? Tem que ser de coração, tem que ser Porque coração. a gente, até no último podcast que eu vim aqui, não foi? A gente tava até brincando. Ele falou, tava pregando, você entendeu? Podia ser, de repente, se pá, né? Mas a gente tava brincando de, pô, vamos fazer merda e tal. Mas se chegar na hora, lá na hora do portão, falar com o Paulo Pedro e se arrepender lá, em vez de se arrepender em vida. Porque na Bíblia tem não tem essa possibilidade. Ai, isso é legal. Na Bíblia não há essa possibilidade. Tem que se arrepender em vida. A Bíblia fala, aos homens está fadado morrer uma única vez, e depois disso o juízo. Não tem como se arrepender lá. Não tem como. E o arrependimento tem que ser honesto, né? Desculpa. Você tem que se arrepender mesmo. Nossa, foi pro nível hard agora. Aí o que acontece? Você feriu o coração de Deus. E o que eu faço contra você, eu estou fazendo contra ele. É isso que eu tenho que entender. Você é criatura de Deus. Então, eu vou dar um exemplo bem chulo, mas vocês vão entender. Se eu chegar aqui e quebrar essa coleção, vocês vão ficar muito pau da vida comigo. Por que você vai ficar? Pô, o Rodrigo quebrou uma coisa que é minha, que é preciosa para mim. Eu falei que o exemplo era chulo, porque o ser humano é muito mais precioso para Deus do que os cavaleiros do Zodíaco para você. Então, o que eu estou fazendo contra você, eu estou mexendo com a coleção de Deus, com gente que ele ama. Aliás, até o exemplo melhor nem seria com os cavaleiros do Zodíaco, que é mexer com sua filha. Você está entendendo? Deus não aceita isso, então Deus também não tolera. Todos nós somos pecadores, mas Deus não suporta a impiedade. A impiedade é a prática do pecado quando você já começa a ter gosto naquilo. Você entendeu? Quando você gostar. É aquele cara que ele começa a desconfigurar para poder... Nossa, é terrível isso. Cometer o pecado e errar é normal. É normal. Apaixonar-se pelo pecado... Jesus falou que tem pecado, que é o pecado... Jesus chama isso o pecado contra o Espírito Santo. Quando a pessoa vai... Bom, e aí o que acontece? A Bíblia descreve 3 comportamentos que são até paradoxais. Fala da ira do Cordeiro em Apocalipse capítulo 6. Fala que quando ele vier, muitos vão gritar para as rochas e montanhas, caiam sobre nós e nos esconda da face de Deus, porque é grande a ira dele e ninguém pode suportar. Então alguns vão pedir a morte. Um segundo grupo, a Bíblia fala que vão chegar para Jesus e falar assim, Senhor, em teu nome eu fiz curas, eu fiz milagres. Jesus vai falar o seguinte, afastem de mim porque eu não conheço nenhum de vocês. Você viu com uma posição de petulância diferente do primeiro. O primeiro já admitiu, tô ferrado mesmo, tô lascado, morre. O outro não, é aquele falso religioso. Mas peraí, senhor, não entendi. Eu construí tantas igrejas, eu fiz milagres. Eu não te conheço. E o terceiro grupo é aquele que Jesus vai falar o seguinte, saiam daqui porque eu tive fome e você não me deu de comer. Mateus capítulo 25. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu tive preso, você não foi me visitar. E ele falou, mas quando é que eu deixei de fazer isso? Toda vez que você negou isso para um dos meus pequeninos, você negou a mim. É um terceiro grupo. Então você tem o grupo daqueles que já admitem que estão ferrados mesmo, o grupo daqueles hipócritas que ainda são petulantes e falam, peraí, mas eu fui religioso, e o grupo daquele que é o anestesiado. Você entendeu? O anestesiado. Pô, mas aí você condenou todo mundo aqui agora, não. praticamente. Aí que... Não, pô, porque com certeza eu já neguei uma esmolinha. Não, mas aí que está a questão, não é eu neguei uma esmolinha, porque se fosse o lance de você comprar o céu pelas esmolas que você deu, aí você está lascado. Isso aí eu fico... Aí você está lascado, mas não é isso. Você está entendendo? Você faz aquilo como... E você erra, você comete erro. Eu vou dar um exemplo para vocês, o que significam as nossas obras diante de Deus, para tranquilizar o coração de vocês, todo mundo que está assistindo a gente. Uma vez um pai estava viajando, caminhoneiro, passou muito tempo fora de casa. Quando ele voltou, a menininha veio correndo para ele, 3 aninhos de idade. Papai, ele abraçou a criança. Que linda, vem cá, minha lindinha, tudo bem? Quantas novidades para papai? O que você fez nesse meio tempo aí? Papai, eu aprendi a escrever. Ele falou, você aprendeu a escrever, minha filha? Aprendi, papai. Então escreve alguma coisa para papai ver. Pega lá caneta e papel. Ela pegou uma caneta,
um papel. Já viu criança de 2, 3 anos? Não tem nem coordenação motora. Ela pegou a caneta e começou a fazer assim, ó. Imagina, que é mão de traço, rabisco, entregou para ele. Aí ele pegou e, como todo pai que quer incentivar o filho, ele falou assim, mas que letra bonita que a minha menina tem, olha a carta que ela escreveu para mim, papai está muito feliz. Só que ele elogiou tanto, que ela perguntou assim, papai, o que está escrito aí? Aí ele deu uma resposta que eu acho que veio do céu. Ele falou assim, filhinha, aqui está escrito que você ainda não sabe escrever, mas aqui está escrito que você quer aprender a escrever. E só pelo fato de você querer aprender a escrever, papai ama você, tem orgulho de ser o seu papai, e essa é a carta mais bonita que papai já recebeu. Então, Deus é tão, não tem nem palavra para dizer, tão perfeito, tão magnânimo, que qualquer coisa que eu faça, ainda que eu vire uma Madre Teresa de Calcutá, com o coração de Gandhi e santidade do apóstolo Paulo, tudo que eu faço chega para ele com um monte de rabisco. E ele olha para cima e fala assim, Rato, Igor, Rodrigo, aqui está dizendo que se eu for depender das boas obras de vocês, vocês nunca vão vir para cá. Mas aqui está dizendo que vocês me amam e amam os meus filhos. Então, por minha graça, vocês vão entrar aqui, porque eu amo vocês e o céu vai ficar vazio se vocês não estiverem aqui. É um rabisco, mas é um rabisco que ele transforma numa obra de arte. Espero que Deus seja bom assim mesmo. Eu tenho certeza que ele é. Eu tenho certeza. A Bíblia fala, senão Deus o céu amor. vai estar vazio. Vai estar vazio. Vai estar vazio, mas não vai estar, não. Tem muita gente que aceita e... Eu estou aqui. Você está entendendo? O prefixo apó, no grego, é para longe de. Né? Stasis é o verbo eimi, que é o verbo ser, estar. Então, apostasia significa afastamento ou, mais propriamente, divórcio. Fazer apostasia significa divorciar na Grécia hoje. Eu vou fazer apostasia, vou me divorciar. Agora, a Bíblia diz que Jesus não viria sem que antes viesse a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, antes da vinda de Jesus, que eu acredito ser o arrebatamento, vão acontecer essas duas coisas. A apostasia é o quê? É o rompimento com a verdade, é o rompimento com Jesus. Você não está vendo aí um monte de igrejas que estão agora rasgando a Bíblia, dizendo a Bíblia tem que ter uma releitura, agora isso aqui que a Bíblia diz não vale para hoje. Igrejas, que tipo de igreja está falando? Cristãs, evangélicas, inclusive. Não, é mesmo? De que a Bíblia não é assim como a gente pensa? Existem pastores que falam que a Bíblia precisa de uma releitura. Meu Deus. Que aquilo foi escrito não por Deus, mas por homens. Isso é um sinal de apostasia. Mas a fé deles é baseada em quê, então? A fé deles é baseada nessa nova visão de mundo pós-moderno. Ou seja, eles pregam um Jesus só de amor. Olha, tudo bem, Jesus é amor, ele te ama do jeito que você é, você não precisa mudar, pecado não existe. Essa é uma mensagem apóstata. Apóstata? Apóstata é aquele que se divorciou da verdade. Porque a Bíblia... Se eu questionar uma coisa da Bíblia, se perguntar para mim lá, Martins, tudo que está na Bíblia você entende? Eu vou dizer para você, tem coisas que eu tenho dificuldade de entender. Mas eu sei que é a verdade. Se tem alguma coisa que eu não consigo viver que está na Bíblia, eu falo para Deus, Senhor, eu sei que eu não estou cumprindo isso, mas é a verdade. Sou eu que estou errado. Então, essa é a atitude humilde que Deus espera de todos nós. Agora, o apóstata fala, não, isso aqui não é possível. Não, isso não está certo. Isso aqui tem que fazer uma releitura. Bom, quem tem falado sobre isso é o próprio Papa, né? Que diz que a Bíblia é um livro antigo, obsoleto, que tem que ter uma releitura. O Papa está falando isso? Já falou sobre isso. Mas não é só o Papa, não. Está cheio de pastores falando isso também. Não, eu entendo quando um pastor, até pastor que já veio aqui, falando que as pessoas interpretam errado a Bíblia, às vezes, mas não que era para deixá-la de lado. Sim, aí a gente pode até dizer, não, o cara pelo menos está... Ele está sendo sincero. Não, eu entendo esse texto de uma forma diferente. Não, mas tem gente que diz, não é. Isso aqui foi escrito assim mesmo e... Por homens eu não vou concordar. Olho para os sinais... descritos na Bíblia, e eu vejo alguns deles acontecendo,
eu vejo que um dos principais, não exatamente sinal, porque não é um sinal que Jesus deu, mas é uma tendência mundial que estabelece um terreno para os sinais, foi o retorno de Israel para a Terra em 1948. Não é um sinal bíblico no sentido de que a Bíblia não diz que isso ia acontecer. E também o estabelecimento de Jerusalém como capital em 67. Isso não é um sinal em si, ou seja, você não vai ver um versículo de algo desse tipo sendo profetizado. Tem alguns, mas eu acho que é forçar um pouco a barra. Alguns que parecem dizer isso, mas eu acho que eles estão dizendo uma coisa mais do futuro ainda. Mas o fato é que Israel estar na terra hoje se estabelece um cenário para que aquilo que Jesus disse aconteça. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 24, que 24, versículo 15, quando virdes a abominação da desolação colocada, estabelecida no lugar santo, aí ele vai começar a dizer, quem estiver na Judéia, fuja para os montes e tal. Então o que Jesus está dizendo ali? Que vai ser colocado algo muito, vai ser estabelecido algo muito abominável, nojento, uma abominação da desolação. Ou seja, é algo nojento que vai promover morte de um monte de gente. Então vai ser feita alguma coisa em Jerusalém. Algumas pessoas acreditam que é no templo em Jerusalém, outros acreditam que é na cidade, mas o fato é que a profecia bíblica ela é muito centrada no Oriente Médio, muito centrada em Israel, muito centrada em Jerusalém. E agora nós temos esse cenário mundial onde Jerusalém, Israel, é centro de notícias. Muito, nos contextos mundiais. Agora, estamos perto quanto? Bom, entre 5 e 50 anos, eu gostaria que Jesus voltasse em 5 anos. Mas eu acho que ele está mais perto de voltar daqui a 50 do que daqui a 5. Ok? Então... Por que você acha? Existem vários fatores, mas tem um principal. A Bíblia vai chamar a igreja de noiva. E vai chamar a volta de Jesus, vai relacionar a volta de Jesus, metaforicamente, com o casamento. Você acha que a igreja hoje, coletivamente, no Brasil e no mundo, está madura o suficiente para casar com o Filho de Deus? Compara pelo menos com a igreja de Atos. Não precisa ser uma igreja ideal que a gente inventa na mente, não. Mas não vai haver um esfriamento que fala? E como quando esfriar, daí vai estar menos preparado ainda, não vai? Então, será que o esfriamento vai ser de todos? Ou será que o esfriamento vai ser dos falsos? Ou seja, se a gente chegasse hoje numa congregação qualquer, né? E dissesse assim, tem teatro disso aí até já. Quem não é cristão, pode sair. Só os cristãos ficam que nós vamos matar vocês aqui. Quantos você acha que ia sair? Quantos você acha que ia ficar? Pois é. É esse esfriamento que vai ter. Que nada mais é do que os falsos saírem. A palavra não a palavra bíblica para o que vai acontecer não é que os crentes vão esfriar na fé. A Bíblia não diz que os crentes vão esfriar na fé. A Bíblia diz que haverá uma grande apostasia. E apostasia e esfriar na fé são duas coisas diferentes. Apostasia é abandono do cristianismo e da fé cristã. Esfriar na fé é tipo assim, eu buscava Deus, eu era cristão e agora eu estou desviando. Então não vai ter um esfriamento da fé. Não. O amor de muitos vai esfriar. É isso que a Bíblia diz. Então tem um texto, Mateus 24, diz, o amor de muitos esfriará. E outro texto que diz
que vai ter uma grande apostasia. Não são a mesma coisa. O amor de muitos se esfriar, no texto ali, está falando literalmente sobre as relações humanas. Ou seja, as pessoas vão se tornar mais desumanas, mais animalescas, mais grotescas cada vez mais. Mas olha o que o texto diz. Diz assim: o amor de muitos se esfriará. Mas sabe qual é a próxima coisa que diz? Deixa eu te mostrar. É que é a Bíblia, né? É. Então abre aí. Abre aí. Mateus 24. Eu tô sem óculos, se você puder. Vamos lá. Mateus. Enxergo tudo embaçado. Ah, tá lindo. Ó, positivo. Olha só. O pastor tinha que abrir a Bíblia, né? Mateus 24. Diz assim, ó. E por se multiplicar a iniquidade ou a maldade, o amor de muitos se esfriará. Primeiro, não está dizendo de todos. De muitos. Mas depois ele diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? Eu li esse versículo e eu achava que ele estava falando assim, perseverar sendo crente. Mas não é. É perseverar amando. Porque o que ele disse logo antes é: o amor vai esfriar de muitos. Mas quem perseverar amando vai ser salvo. E aqui salvo não é justificado pela fé, perdoado dos pecados. Não. É salvo fisicamente. É guardado na sua integridade física ante os eventos do fim. Ou seja, o que ele está dizendo basicamente é o seguinte. Gente, se eu pregasse assim com essa Bíblia, eu ia arrasar, não ia? Você ia virar assunto. Nossa, eu ia ter tanto seguidor seguindo para me matar. Então, vou mandar uma para você. Então, assim, imagina, nesse contexto de fim, de perseguição, imagina se as pessoas começam a me perseguir, começam a falar contra mim. Qual vai ser a tendência? A tendência é eu querer fazer o mal para elas, eu querer me defender. Mas ele está dizendo assim: se você perseverar amando aqueles que te perseguem, eu estou garantindo sua integridade física. Você não precisa tocar alimento, não precisa tocar arma, não precisa ir para um bunker para ser protegido. Você precisa amar. Se você perseverar amando, dando a outra face, vivendo o sermão do monte, eu garanto sua integridade física, eu garanto que eu vou cuidar de você. Então, colocando de outra forma, a Efésios capítulo 5 fala sobre a igreja gloriosa, usa essa expressão. Quando ele fala sobre o marido, amar a esposa submeter ao marido, aí ele fala assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E ele está dizendo ali que a igreja vai ser uma igreja gloriosa, e ele acrescenta: sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você acha que essa é a realidade hoje da igreja? Não. A volta de Jesus é uma promessa. Assim como eu creio que eu sou salvo, porque ele disse, né? Você é salvo pela graça, mediante a fé. Assim como a palavra diz, e eu creio. Assim como eu creio na cura, assim como eu creio em cada uma das promessas, há uma promessa aqui: Jesus vai voltar. Ele vai voltar e vai governar sobre toda a terra. Gente, todas as nações irão até Jerusalém. Todos os reis, né, na nossa linguagem, presidentes, irão para Jerusalém para aprender como que governa as nações. Ele irá voltar e vai governar todas as nações, colocando tudo em ordem. É uma promessa. Agora, entenda uma coisa. Não é uma promessa de, eu acredito que Jesus vai voltar. Eu não acredito muito que Jesus vai voltar. Eu acredito que vai ser assim, eu acredito que vai ser assado. Não é só um assunto para que a gente tenha discussões à mesa e que a gente tenha discussões online. Não. Deixa eu te dizer uma coisa, cara.
crer na volta de Jesus, crer verdadeiramente na volta de Jesus, molda o nosso estilo de vida. Crer na volta de Jesus molda o nosso estilo de vida. Alguém que crê na volta de Jesus vai ter um estilo de vida completamente diferente de alguém que não crê na volta de Jesus. Isso tem que mexer com a forma que a gente está vivendo. Ó, deixa eu dar um exemplo. Imagina que eu digo assim para você, olha, você vai morar nos Estados Unidos, ok? Vou mandar você lá para os Estados Unidos. E você vai trabalhar lá, tá bom? Beleza. E aí você me pergunta, tá, mas quanto tempo eu fico lá? Ó, você vai ficar lá 5 anos, tá? E depois você volta para o Brasil e passa os próximos 50 anos da sua vida aqui no Brasil, ok? Então você vai ficar lá nos Estados Unidos 5 anos e o resto da sua vida, os próximos 50, você vai passar aqui no Brasil. Mas você vai trabalhar lá, você vai ter um bom salário lá nesses 5 anos. E aí você vai. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria nesses 5 anos? Você pegaria o seu salário e compraria uma casa nos Estados Unidos? Lá onde você nunca mais vai voltar? Você pegaria o seu salário e compraria o carro mais caro que você pudesse lá nos Estados Unidos? Você pegaria o seu salário e investiria tudo no lugar onde você vai passar os próximos 5 anos? Ou você pegaria o que você está recebendo lá e enviaria para o lugar que você vai passar o resto da sua vida? Aonde você colocaria todo o seu investimento? O que nós estamos dizendo aqui é que essa era, esse sistema, esse mundo, no sentido de organização das coisas, vai passar, vai acabar. E o reino de Deus está por vir em sua plenitude. E nós vamos viver eternamente com esse novo rei que vai chegar. Minha pergunta é, por que você está investindo tudo no lugar onde você vai passar mais alguns anos e você não está investindo tudo aonde você diz crer que vai passar a eternidade? O melhor exemplo para mim, para ilustrar isso, é a vida de Noé. Gente, pensa comigo, Noé recebe mais ou menos essa informação que a gente está recebendo. Ei, tudo que você está vendo vai acabar e eu vou fazer tudo novo. Noé recebe essa revelação, Deus fala com o seu amigo Noé, eu vou destruir, eu estou vindo com juízo. Só que eu quero salvar Noé. Então Noé faz o seguinte, constrói para mim uma arca que vai passar, que vai suportar essa ira e vai passar para a próxima era. Vai passar pelo meu juízo. Ok? E é uma arca de salvação. Constrói ela grande o suficiente para os animais, mas também grande o suficiente para todo aquele que crê nessa mensagem. E aí eu te faço uma pergunta. Noé sabia que tudo o que ele estava vendo ia passar. E que algo novo seria feito. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que Noé continuou comprando terrenos? Meu irmão, ele ia herdar a terra inteira. Você acha que Noé continuou preocupado com as coisas daqui? Você acha que Noé continuou preocupado se ele estava completamente na moda e tal? Não. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que Noé continuou juntando dinheiro? A resposta é sim. Ele continuou juntando dinheiro. Você acha que Noé continuou trabalhando que nem um maluco? A resposta é sim. Ele continuou trabalhando que nem um maluco. Minha pergunta é, para quê? Aonde ia o dinheiro de Noé? Aonde ia o esforço de Noé? Aonde ia o tempo de Noé? Aonde ia o trabalho de Noé? O trabalho, o tempo, o esforço de Noé era pensando naquilo que estava por vir, porque ele sabia que era só questão de tempo, dessa promessa ser cumprida. Muda completamente o estilo de vida, a ponto de as pessoas da época de Noé considerá-lo um maluco. Por quê? Porque ele cria em uma mensagem. Deixa eu te fazer uma pergunta, você crê nessa verdade, nessa promessa? Jesus vai voltar.